Bom dia, meus amados irmãos. Nós louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês. Damos graças ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para glorificar o nome do Senhor e aprender sobre as maravilhas de Deus na nossa vida. E uma dessas coisas é a oração, né? Então eu quero te convidar nessa manhã para aprender um pouquinho sobre oração, sobre como Deus é maravilhoso com relação à nossa vida de oração, como nós carecemos. Nós sempre temos ensinado na igreja que nós somos composto, né, por sempre a composição de corpo, alma e espírito. Nós ensinamos como devemos tratar o nosso corpo de maneira espiritual, por meio do jejum, como devemos tratar o nosso espírito por meio da oração, e como devemos tratar a nossa alma por meio da leitura da palavra de Deus. Agora nós vamos colocar esses ensinamentos de Jesus em prática, né? Então eu gostaria de que aqui no capítulo 6 de Mateus, eu quero que você abra a sua Bíblia, capítulo 6 de Mateus, nós vamos aprender sobre, segundo os ensinamentos de Jesus ou do Mestre, com relação à oração, né? Uma das coisas mais difíceis na nossa vida é mantermos uma vida de oração. E é pela decadência dessa vida de oração que nós perdemos muito na nossa vida, digamos assim, material, no nosso desenvolvimento social, porque a oração é a base daquilo que vai nos limitar ou nos levar a uma conversa com o nosso Criador, com o nosso Todo-Poderoso, né? Então, se nós, os crentes em Jesus, não tivermos uma prática, não fizer da oração uma prática, então nós vamos ser um povo fraco, né? Então, nós vamos aprender nessa manhã, um estudo bastante abreviado, mas eu gostaria de que, para alimento da sua alma, você lesse comigo aqui no capítulo 6, né? Capítulo 6 de Mateus, a partir do versículo 9. Nós vamos ler aí até o versículo 13, que é o ensinamento preciso, né? Onde Jesus está ali ensinando vários preceitos, né? Na questão da ostentação, na questão do amor aos inimigos. Então, são temas complicados, temas difíceis, que levou Jesus também a trazer esse tema da oração, porque não seria diferente, né? Porque não seria diferente se não fosse tratado conforme ele tratou aqui. Então eu quero convidar você para estar conosco nesse momento agora, orando e buscando de Deus. Amém? Vamos fazer uma oração? Uma vez que nós vamos tratar de oração, é muito bom que estejamos nessa sintonia. Deus amado, muito obrigado, nós louvamos o Senhor e damos graças, meu Deus, porque o Senhor tem um cuidado tão bom para conosco. E assim, ó Deus, nós louvamos o teu nome pela tua grandeza, a tua fidelidade, a tua bondade, tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós te somos gratos pela tua atuação, Pai querido, em nós. Muito obrigado, perdoa os nossos pecados, das vezes que não compreendemos a tua palavra, das vezes que negligenciamos a tua palavra, por não fazermos aquilo que é ou que devemos fazer. Então te pedimos em nome de Jesus que nos ajude a compreender a necessidade da oração nas nossas vidas com base no seu próprio ensinamento. É no nome dele que nós oramos agradecidos. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos. Então, a Bíblia vai falar aqui no livro de Mateus, no capítulo 6. Nós vamos ter aqui os ensinamentos de Jesus aqui, né? Segundo o ensinamento, ou seguindo, colocando aqui, para dar um tema a essa palavra, vamos colocar assim, seguindo os ensinamentos do Mestre, né? O nosso Mestre por excelência no quesito oração. Então diz assim a palavra: portanto, orai deste modo: Pai nosso que estás no céu,
santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis, ou não nos deixes, entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu são o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, como é que nós podemos observar nessa palavra um ensinamento preciso, objetivo, necessário, né? E de acordo com essa instrução de Jesus, ele vai em primeiro lugar nos direcionando, né? Porque se a gente for ensinar alguém uma oração, ou como fazer uma oração, é impressionante o ensinamento de Jesus, porque a primeira coisa que ele faz é nos direcionar à pessoa certa. A pergunta seria: a quem devemos orar? E a resposta: ao Pai, né? Como está aí o versículo 9, né? Quando ele diz: orai deste modo, Pai nosso que está nos céus. Então, direcionando a sua oração ao Pai. Essa oração é tão precisa, porque ela é uma oração tão boa, confiante, e pessoas que vivem em outros movimentos tendem a fazerem também suas orações. Quando faz essa, faz repetindo, né? E quando vai fazer a sua oração própria, eles fazem uma oração direcionada a outras coisas. A mãe, né? Direcionado a santo tal, o fulano de tal. E Jesus condena essa prática, né? Por sinal, quando ele está ensinando aqui, ele vai falar inclusive da intimidade de você com o seu pai, né? Ele vai falar aqui do quarto, né? De quando vocês devem orar, devem se isolar, fechar a porta, converse com seu pai que está em segredo, e ele que vê tudo em segredo vos recompensará. E as pessoas, os discípulos ainda ficaram assim: mas como seria isso? E aí quando vocês começarem a conversar, comecem a dizer assim: Pai nosso que está nos céus, né? Então a quem devemos orar? Ao Pai, bem preciso. Em nome de quem devemos orar, né? Então, em nome de quem devemos orar? Ali, em João 14, de 13 a 14, Jesus ele coloca seu nome como na defesa do pedido de oração. Ele vai conversar ali com os discípulos, ele vai dizer: até agora, nada vocês têm pedido em meu nome. Pedis e achareis, né? Para que o Pai seja glorificado no Filho. O que ele está dizendo? Até agora as orações de vocês têm sido diretamente a Deus, que não está totalmente errado, que ele também tinha conhecimento disso, né? Mas que agora havia um novo pacto. Na oração, a gente tem que ter isso muito em mente. Tem gente que começa a oração exaltando a Deus de uma maneira que é como se estivesse menosprezando Jesus, como se ele não fizesse parte daquela oração. Porque quando termina essa oração, o que a Bíblia vai nos ensinar é que o selo, a garantia dessa oração é que ela seja feita em nome de Jesus. Se não for em nome de Jesus, se ele não tiver a aquiescência, se ele não tiver a concordância com aquilo que pedimos, não estaremos fazendo a oração de maneira correta. Então, em nome de quem devemos estar orando? Em nome de Jesus, como ele ensina ali em João 14, 13 e 14, né? Onde devemos orar? Então o texto deixa claro, como eu já falei aí, versículo 6, né? Anterior a esse momento que a gente leu, que ele fala até no quarto. Esse quarto pode ser idealizado ou interpretado como na intimidade, no teu interior. Quando você for orar, quando você for colocar algo diante de Deus, ore assim. Então onde? No quarto, no seu interior ali. Você não precisa estar expondo os seus problemas ao mundo. Mas há um momento que você deve se recolher e deve colocar tudo que está ali incomodando diante de Deus
E é claro que ele já sabe sobre tudo, mas você está cumprindo, está obedecendo o ensinamento que é dele. Entra no teu quarto, ora em segredo, porque teu pai vem em segredo. E é em segredo que ele vai te recompensar. É passando para o nosso coração uma certeza de que nós não precisamos fazer estandalhaço, né? Como as pessoas fazem barulhos para sermos ouvidos, de forma nenhuma, pelo contrário. É a sua convicção do seu conhecimento, do seu envolvimento, da sua intimidade com Deus, que vai te levar a uma oração sincera, né? Então, você pode orar no quarto, quando você tiver a ideia dessa intimidade. Você pode orar em público, como está lá em Atos 4, versículo 24, né? A oração em público, como a gente faz oração nos cultos de rua, como a gente, né? Se você tem a convicção com seu Deus, então de repente você viu uma coisa, ou está acontecendo uma coisa, é um culto de rua, é uma programação, não vamos orar? Ah, claro que vamos. Nós temos intimidade com o nosso Deus, e quando a gente fecha os olhos ali, quando a gente, né, convida realmente no pensamento o Senhor Deus para ouvir a nossa oração, é a intimidade que vem à tona, seja em qualquer lugar, como no caso de Atos 4, 24, na rua, mas ainda no nosso, no público, mas ainda no nosso íntimo, né? Pelo que devemos orar? Porque às vezes nos bate na mente tantos pensamentos sobre oração, a gente fica às vezes sem entender por que ou pelo que devemos orar. Será que é errado orar por isso? Será que é errado orar por aquilo? Jesus deixa isso bem claro aí também no versículo 9, né? Pelo que devemos orar? Ele diz, pela honra do Pai. Então faça uma análise daquilo que você está pedindo a Deus. Se esse pedido que você está colocando diante de Deus não honra o Pai, esse pedido é inválido, né? Ele diz aí no versículo 9, portanto orai assim, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ou seja, independente, Pai, de eu receber isso que eu estou colocando, eu começo minha oração exaltando, honrando o nome do nosso Pai. A ideia de que, pelo que devemos orar? Pela honra do Pai, para que venha o seu reino. Poucas vezes nós temos visto a igreja clamando, ou trabalhando, ou se movendo, movimentando-se para que venha o reino de Deus. Porque o reino de Deus não está só ligado àquele momento do reino eterno. Não, Jesus precisa começar a reinar hoje. É hoje o dia da salvação. E é esse reino que está faltando no seio da igreja. É esse envolvimento que está faltando no seio da igreja. Está faltando despertamento de apresentar esse reino. Jesus reina na minha vida, deve reinar na sua também. Então, nós não temos essa convicção de reino de Deus na nossa vida, por isso nós não passamos. Cada um vive de uma forma. Então, nós entendemos que a vida do pecador lá que está sem Deus também, de certa forma, está correta. Por que eu vou mexer com ele? Se nos comportamentos ele é igual a mim, talvez até melhor. Entendeu? Por isso que Jesus vai falando assim, a ideia de você orar pela honra do Pai, para que venha o seu reino. Outra coisa no versículo 10, para que sua vontade seja feita, tá vendo? Nas nossas orações, mesmo sem querer, mas no nosso palavreado, nós queremos que a nossa vontade, o nosso desejo seja feito. Entende? Mesmo sem querer, mas nós queremos isso. Nós colocamos as palavras, quando a gente está pedindo, clamando, nós estamos colocando ali as palavras para que o meu desejo seja feito. Enquanto que nessa oração maravilhosa, ou na nossa oração, ensinados por Jesus nessa oração, para que sua vontade seja feita. Lembra da vontade, da oração de Jesus, naquele momento difícil dele? Mas que não seja feita a minha vontade, Senhor, mas a tua vontade. Mesmo naquele momento que ele queria desistir de tão grande dor que estava sentindo, mas para que seja feita a vontade de Deus. Olha no versículo 11, outro ensinamento maravilhoso. Por nossas necessidades diárias. É pecado orar por nossas necessidades? Não, mas você vê que elas vêm
na sequência do que o nome de Deus foi engrandecido, do que a sua vontade seja feita, do que Ele seja o Senhor das nossas vidas, essa ideia de reino. E aí minhas vontades, meus desejos diários. Ó, versículo 12 a 14, pelo perdão dos pecados. Um clamor pelo perdão dos pecados. É o que ele apresenta aí, versículo 12 a 14. Mas é um clamor consciente. Perdoa os meus pecados, as minhas dívidas, como eu tenho perdoado as dívidas dos outros. Não me deixe, é um negócio, né? Um pedido. Não me deixe cair ou entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Então esse clamor, esse pedido aí, né, pelo perdão dos pecados, deve ser uma oração feita sempre, uma oração fervorosa com relação a esse acontecimento. Perdão dos pecados, por proteção contra o mal, é o que ele diz aí. Mas não me deixe cair em tentação, me livra do mal, Senhor. Então por isso que a própria Bíblia vai dizer que a altivez precede a queda. Por quê? Porque uma vez que eu imagino que eu não vou cair, que eu sou o cara, eu já caí. Uma vez que eu começo a me sentir importante, uma vez que eu começo a me sentir superior a algumas coisas ou a algumas pessoas, se a gente começa a ler a Bíblia e Deus começa a revelar coisas para eles que nunca revelou a ninguém. Que arrogância é essa, queridos? A Bíblia tem 2000 anos, né? Passou mais de 1500 anos para ser compilada, para ser trabalhada. Eu acho que revelação, algo importante, não foi dada agora, depois que ela ficou pronta. O mais importante foi o antes, para que ela ficasse pronta. Como é que eu agora vou ler, aí na minha interpretação, no meu pecado, né? Eu vou, Deus me disse aqui uma coisa que nunca disse a ninguém. Não. Eu descobri uma coisa aqui na Bíblia, glória a Deus. Que bênção, isso vai mudar a minha vida, vai mudar a minha forma de pregar, vai mudar a minha forma de conduzir o reino de Deus, ou as ovelhas do Senhor Jesus. Mas eu não vou achar que foi só para mim. Não, porque Deus usou pessoas, né? Deus usou pessoas para que eu pudesse observar a palavra de Deus, para que eu pudesse aprender a caminhar. Assim como tem filhos, né? Que Deus usa os pais. Por isso que Deus tem uma palavra perigosa com relação a isso, né? Usa os pais ali para criar, para ter um cuidado, ensinar a andar, tudo no mundo. Quando o filho fica um pouco mais adulto, que ele se acha, está fazendo uma faculdade ou alguma coisa assim, ele não considera, não respeita seus pais. É claro que há uma falha do pai, né? Porque cria de maneira errada, não cria ensinando os limites, né? Do respeito, da honra, aí vai pagar o preço lá na frente. Mas do mesmo jeito existem pessoas no movimento acadêmico, no movimento cristão, que começam a se perder nesse sentido. Por isso que o clamor para que Deus nos livre do mal deve ser um clamor assim alto, em alto e bom som, né? Ainda nas instruções do Senhor Jesus, ou seja, seguindo o ensinamento do Mestre com relação à oração, como devemos orar? Que a gente já viu aqui a quem devemos orar, onde devemos orar, pelo que devemos orar, né? Então, onde, como devemos orar? A gente vai ver aí de novo no versículo 9. Com todo respeito. Você vê aí como começa a conversa, como começa o diálogo. Pai nosso que está no céu. Você tem que entender que Deus está no céu. Deus não é um parceiro seu que está do seu lado, que você fala com ele ou se refere a ele de todo jeito, de qualquer jeito. Isso me deixa para morrer. A presença de Deus, a autoridade de Deus é algo que é inimaginável. Então a gente tem que se quebrantar, tipo Pai nosso que está no céu. Tem que haver uma reverência nesse sentido. Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos, o Senhor está no céu, o Senhor nos prometeu vida eterna, Jesus veio, morreu, nos prometeu levar com Ele, são tantas coisas boas que faz de Deus soberano. Então, com todo respeito,
Tem outra coisa que ele ensina no versículo 7. Sem vãs repetição ou repetições. Deus não conhece o teu coração? Então, se você está repetindo tanta coisa numa oração só. Às vezes, no momento da dor, a gente só baixa a cabeça, fecha os olhos e o clamor do nosso coração com as nossas palavras ali, elas saem tão poucas palavras, né? Por exemplo, a palavra socorro, quando alguém está precisando de ajuda. Se alguém, as crianças brincando na rua, fala socorro, socorro, você acha interessante e tal. Mas vê alguém infartar, ou alguém ser atropelado, ou alguém ter uma convulsão, aí essa palavra socorro, ela tem uma profundidade bem maior, né? Você está andando com alguém, de repente, como está acontecendo no nosso país muito, né? Uma bala que não é perdida, uma bala mal endereçada, e de repente acerta alguém, um filho, né? Um adolescente, alguém que estava na sala de casa. Então a palavra socorro, para aquela pessoa que estava do lado, ou para a própria pessoa, tem uma profundidade bem maior, né? Quando alguém grita, alguém por favor me socorra. Então, essa ideia de sem vãs repetições, é que você não tem orações decoradas, se quebranta. Na hora que você diz assim, Pai Santo, eu estou aqui, eu preciso do Senhor. Estou sem respostas, estou sem alegria, eu estou cansado, o Senhor sabe. Então, eu não vou repetir muita coisa. Me ajuda, me socorre. O problema o Senhor já conhece, mas eu vou colocar. É com alguém da igreja, é com a igreja, a própria igreja do Senhor. O pecado invadindo a igreja, discussão entre os irmãos, picuinha entre os irmãos, coisas que entristecem o coração de Deus, uma série de coisas. Então, ali você vai se derramando, sem vãs repetições. Você já pensou você colocar uma questão diante de Deus e você não tem o que falar e você fala a mesma coisa sempre? Isso é falta de diálogo, né? A mesma coisa, tipo, pai, seja com meu pai que está doente, 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 pai, seja com meu pai que está doente. Que oração é essa? Né? Então, pai, seja com meu pai que está doente. Olha para ele, Senhor. Olha para a vida dele. Seja com meu avô, olha para ele. Perdoa os pecados deles. Pai querido, perdoa o meu pecado também. Pai, perdoa a negligência que às vezes eu tenho com a tua palavra. E você vai conversando, vai se derramando. A oração vai tendo um sentido. Desde que você tenha uma reverência, um respeito. Desde que você não use de vãs repetições. E ele termina aqui, mesmo sendo no versículo 6... também nos dando o ensinamento dizendo que essa oração deve ser feita diante de Deus, não de homens. Aí tem uma coisa que precisa ser entendida aqui. 6,6, olha aí. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fechando a porta, ora teu pai que está em secreto, e o teu pai que está em secreto, que vem em secreto, te recompensará. O que era que Jesus estava combatendo aqui? Porque muitas pessoas oravam e testemunhavam para os fariseus, para os seus sacerdotes. Então Jesus tinha um número aqui que estava seguindo ele. Então ele falou dizendo, olha, comigo não tem esse costume. Não precisa, se você vai conversar com Deus, não precisa não precisa que, por exemplo, você faça porque simplesmente pelo fato de que eu sou o sacerdote de vocês. Não, façam isso porque Deus é o Senhor de vocês. Mesmo Jesus sendo o próprio Deus e dizendo que a oração tem que ser em nome dele. Olha que coisa fantástica. Então o que nós vamos resumir aqui? Como é que você tem orado? Como está a sua vida de oração? Eu não tenho dúvida em arriscar, irmãos. A vida de oração da Igreja do Senhor Jesus está na UTI.
A vida de oração da igreja, não estou falando só do Timbaúbas, também, mas não só do Timbaúbas e Ágape, também, mas a vida da igreja, a vida de oração da igreja, o clamor da igreja. Ah, irmãos, está na UTI. Se Deus tiver, ou se Deus continuar o seu propósito, tudo aquilo que ele nos apresenta conforme a Bíblia, se for com relação à nossa vida de oração, nós dependemos muito da misericórdia de Deus. Nós estamos agindo, eu vou utilizar as palavras de Jesus aqui, com os fariseus. Se vocês não se excederem, não for melhor do que os fariseus, de maneira nenhuma vocês entraram no reino dos céus. Isso preocupa a gente. Aqui não tem a ideia de simplesmente você ser de uma igreja A, B ou C, ou dizer que é crente. Aqui é vida, irmãos. Porque a vida do fariseu era uma vida exemplar. Mas Jesus disse que nós tínhamos que, além de ter essa vida exemplar, tínhamos que nos exceder a eles. Tínhamos que ter uma vida espiritual. Tínhamos que ter uma vida diferente. É isso que a palavra está fechando. Então eu quero te deixar uma palavra nessa manhã. Deus tem um plano na tua vida. Como você tem orado? Como tem sido a tua oração? Veja e reveja esse vídeo outras vezes. Anote e ore conforme Jesus está nos ensinando aqui. Exalte ao Pai que está no céu, porque é Ele que vai nos dar tudo. É Ele que nos dá tudo, inclusive a saúde. A gente, para morrer, só precisa estar vivo. Adore ao Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Senhores, Senhor do céu e da terra. Esse merece ser exaltado, adorado por todas as nações. Desejado. Jesus é desejado por todas as nações. Fantástico. Porque Ele nos amou. Devemos clamar e aproveitar esse amor. Deus te abençoe. Um bom dia. E logo mais à noite estaremos aprendendo sobre a palavra de Deus. Ali na Igreja Batista do Timbaúbas, na Rua Horácio Campeiro 372, e também ali na Vereador Antônio Braz 631, estamos também lá no Espaço Celebre, cultuando ao nosso Deus, a partir das 18h30. No Timbaúbas 18, Ágape 18h30. Deus é contigo, está te convidando para esse relacionamento. Deus abençoe, bom dia, que o Senhor nos ajude sempre.